As mudanças no estilo de vida trouxeram também para as pessoas as alergias alimentares. Estatísticas mostram que entre 6 a 8% das crianças apresentam reações alérgicas. Já de 2 a 3% dos adultos têm alergias alimentares. Então, como prevenir estes problemas? É o que a gente vai saber agora com a nutricionista Gláucia Hübner. Bem-vinda, Gláucia. Obrigada. A gente já nasce assim com essa predisposição a alguma alergia ou elas podem se desenvolver ao longo da vida? Muitas delas se desenvolvem ao longo da vida, é mais comum. Existem alimentos mais propícios, assim, que causam mais alergias? Vamos começar nas crianças e depois a gente parte para a fase adulta? Com certeza. Existem aqueles alimentos, sim, que a gente tem um teor de alergenicidade maior, né? É muito comum para crianças leite de vaca, ovo, essas castanhas também a gente costuma ver, apesar de não ser muito comum criança comer isso, carne de porco. Então, é bastante comum. Em alguns casos, a gente precisa fazer uma retirada e depois de um tempo a gente consegue fazer uma reintrodução com uma melhor tolerância. Às vezes não é possível. Então, é preciso testar toda essa tolerância da pessoa. Nossa, como é que fica essa questão dos sintomas? Você falou aí de alguns alimentos como carne de porco, castanha. Isso também leva para a fase adulta. Muita gente tem alergia a camarão também, por exemplo. Isso, frutos do mar de maneira geral. Como é que fica essa questão, assim? Como é que a pessoa vai fazer o teste? Você como nutricionista, como é que vocês trabalham a questão dos alimentos com essa questão das alergias? A nutrição funcional ela se baseia muito na queixa do paciente, nos sinais que ele apresenta, nos sintomas que ele apresenta. Então, aquela pessoa que chega muitas das vezes com uma queixa de rinite, de sinusite, de infecções de repetição, de urticárias, de enxaquecas, de depressão, de hiperatividade, déficit de atenção, tudo isso a gente relaciona com o alimento. Isso é uma novidade aqui, né, Gláucia? Por isso que nós trouxemos uma nutricionista para dar um outro olhar nessa nossa entrevista sobre as alergias. Você disse, então, que urticária, você entrou também em outros tipos de doença, depressão, que mais que as alergias podem causar, além desses sintomas que a gente já conhece? Sinusite, rinite, tudo pode ser uma questão alimentar também? Tudo pode ser uma questão, não só alimentar, mas alimentar também, e com grande incidência hoje em dia na população. E o tratamento com os alimentos, como é que funciona? Como é que as nutricionistas tratam os alimentos para que as pessoas fiquem livres desses sintomas, por exemplo? Nós temos alimentos específicos que geram sintomas mais comuns. Então, a gente faz a retirada desses alimentos, dá uma dessensibilizada na pessoa, faz uma introdução, porque é importante também que a pessoa precisa ter uma alimentação certinha para que não tenha nenhum tipo de déficit nutricional. Então, a gente faz a retirada desse alimento por um tempo, espera essa dessensibilização e volta a reintrodução de um a um. E aí a gente consegue ver com mais clareza qual alimento realmente está causando aquele problema. Uma pessoa que teve alergia, Gláucia, quer dizer que ela vai ter alergia àquele tipo de alimento sempre? A alergia pode voltar ou pode ser uma alergia temporária? Geralmente não é uma alergia temporária, mas em alguns casos a gente consegue minimizar esses efeitos com o passar de um tempo. Nesse esquema da dessensibilização, a gente depois que reintroduz esse alimento, aquela pessoa que tiver uma tolerância melhor, a gente acha uma frequência razoável com que ela consiga consumir esses alimentos sem ter esse prejuízo, sem ter esses sintomas. No campo da nutrição, algum tipo de teste para saber se a pessoa tem algum tipo de alergia a determinados alimentos ou não? Existem hoje alguns testes que são feitos com alguns alimentos específicos, os mais alergênicos, onde é possível sim saber. Depois dos sintomas todos lá, qual que é a orientação para os pacientes, para as possíveis pessoas que têm alergia? É sempre observar. A gente tem aquelas alergias imediatas que a pessoa já logo que tem contato com alguma substância ou mesmo alimento, ela já tem aquela reação imediata e que precisa muitas das vezes recorrer a um hospital mesmo por um período de edema de glote, né? Ou seja, começa a fechar a garganta. E a gente tem também as alergias tardias que tem muito a ver com essas doenças todas que eu falei, dentre outras, né? Então, o importante é que a pessoa tenha uma boa observação de si. Mas, em muitos casos, é importante fazer uma orientação nutricional, sim, porque pode ser um alimento usado no dia a dia, que ela não imagine que vai causar algum tipo de problema. E a gente precisa estudar tudo isso aí para fazer um bom diagnóstico. Muito obrigado pela sua presença e pelas informações. Lembro também ao telespectador a necessidade de se procurar um hospital e também relatar as causas aí das possíveis alergias a um médico.